Deuteronômio capítulo 21, vamos adentrar aqui várias questões, é o que eu disse para vocês, né? Em vários capítulos, conforme nós avançamos, nós vamos perceber então que detalhes e aprofundamentos vêm à tona. Começamos aqui pela expiação por uma morte cujo autor é desconhecido, ou seja, alguém está andando em algum lugar e encontra um cadáver que ninguém consegue identificar o que aconteceu. Se morreu de causa natural, ou se foi assassinado, se foi acidente, não dá para ter certeza o que houve. Este morto, o que é que faz? Havia sim a necessidade da expiação também por este morto que não se sabe a causa. Então, aqui estava muito claro, né, que os sacerdotes, que eram os filhos de Levi, tinham um ritual a fazer para purificar a terra por esta morte sem a causa aparente. Então você percebe que quando nós olhamos para trás e quando você vem acompanhando, né, os capítulos, nós não tínhamos ainda visto um cenário como este aqui, com esta riqueza de detalhes. Como é que nós vamos tratar um corpo encontrado que nós não sabemos a causa? É desta forma que começa esse capítulo aqui. Há também, neste capítulo, uma tratativa bem interessante sobre uma mulher prisioneira. O que é isso? O exército de Israel ele ia até uma cidade e invadia aquela cidade lá, e aí um soldado ele via uma mulher e se apaixonava por ela com alguma razão, e entendia que deveria levá-la para si para que fosse sua esposa. Não tem nenhum problema. Havia também um rito a ser seguido. Essa mulher deveria tirar todas as roupas do dia que ela foi presa, raspar a cabeça, ficar um mês de luto pelo pai e pela mãe, e depois ela podia ser esposa desse soldado do exército de Israel sem problema. E obviamente se um dia ele não gostasse mais dela e quisesse deixar ela embora, ele não poderia vender essa mulher nem nada, porque ele já tinha humilhado ela, assim por dizer, no sentido de tirá-la da terra dela e ser a esposa dele. Então você percebe que havia um cuidado com as mulheres, inclusive aquelas que eram prisioneiras. Então, quando nós falamos na reflexão anterior sobre a questão da guerra, sobre a questão de exterminar tudo, Deus também exercia suas misericórdias nestas questões, porque eram questões humanas e essas coisas podiam acontecer. O cara podia ir para a guerra, se apaixonar por alguma mulher e querer trazê-la como prisioneira, e Deus não proibia isso. Então, isso é bem interessante. E quando continuamos também esse capítulo, por isso que eu falei assim que algumas coisas começam a vir à tona, vem também uma situação de um cara que tinha duas mulheres, mas ele amava uma mais do que a outra, e aí aquele que ele não amava tanto tem um filho que é o primogênito, e aquela que ele amava mais também tem um filho. Na hora da herança, não podia ser beneficiado o filho daquela que ele amava mais, tinha que ter observado o direito do primogênito, que nada mais é do que ser justo. Então, o primeiro filho dele, seja lá se é daquele não amava tanto ou daquele amava, era esse que deveria ter a porção de primogênito. Se está sendo dito isso aqui, é porque, obviamente, é um tipo de coisa que já deveria ter ocorrido. Alguém que tinha duas esposas, gostava mais de uma do que da outra, e aí aquele não gostava tanto, teve filho, e essa daqui, eu tenho, mas eu vou preferir ela. Não, isso não podia acontecer diante de Deus de jeito nenhum. Também neste capítulo tem uma tratativa extremamente interessante sobre filhos rebeldes, né? Então nós lemos, e vamos avançar também essas questões mais para frente, você vai ver que os filhos que eles eram rebeldes, eles eram punidos com castigos, sim, apanhavam, não eram espancados, mas eles apanhavam para uma correção, né? Hoje em dia, parece que se você falar alguma coisa desse tipo nessa nossa sociedade, não, você vai perder a guarda do seu filho, se você quiser corrigir o seu filho, às vezes batendo nele com sobriedade, para que ele tome juízo, para que ele aprenda uma lição, você como pai, se você fizer isso de forma pública e disser que você faz isso, você vai ser execrado nessas nossas mídias sociais. Mas na Bíblia está dizendo aqui, só que essa advertência aqui, ela é muito mais severa. Por quê? Porque o que trata aqui é o seguinte, olha, o filho que é rebelde não ouve o pai, não ouve a sua mãe, mesmo quando castigado, tá? Esse filho deveria ser levado aos anciãos da cidade. Olha que coisa séria isso, né? E os pais deveriam falar, esse nosso filho aqui ele é rebelde, ele é teimoso, ele não nos ouve, ele é comilão, ele é beberrão. Todos os homens da cidade deveriam apedrejar este filho rebelde até a morte, e está escrito na Bíblia, assim vocês vão eliminar o mal do meio do povo. Naquela época, sabe vocês me perdoem a minha expressão, mas sabe esses moleques de hoje que são vagabundos, que não querem trabalhar, que não respondem para pai e para mãe, e que são folgados e que acham que são os soberanos? Esse tipo de cidadão, ele era apedrejado até a morte para servir de exemplo, para limpar o meio do povo. Por isso que era uma sociedade forte, porque o povo não aceitava esse tipo de conduta. Tá?
Claro, pessoal, não estou pregando isso hoje e não estou dizendo que esta é a tratativa que nós vamos dar hoje, porque não podemos fazer isso. Sempre vou repetir isso aqui nos nossos vídeos, até para que frases minhas não sejam retiradas do contexto, ok? Estou falando aqui de um panorama histórico e bíblico. Mas era assim que essas coisas eram tratadas, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E por último, nesse capítulo, você vê como esse capítulo também é bem cheio de novas situações e de contextos. Também dizia sobre aquele que tinha cometido algum tipo de pecado, algum tipo de erro, que era passível de pena de morte e que fosse pendurado no madeiro. Olha que interessante, vocês se lembrem que o Senhor Jesus Cristo ele foi pendurado no madeiro na sua morte, tá? E aqui estava dizendo o seguinte, que o cadáver daquele que estava pendurado no madeiro não deveria permanecer durante a noite. Tinha que ser sepultado no mesmo dia, porque, segundo a palavra de Deus, aquele que era pendurado no madeiro, ele era maldito. Então não podia ficar a noite inteira lá, porque se ficasse a noite inteira iria contaminar a terra. Então o cara foi pregado ali no madeiro, né? No caso na cruz, como nós conhecemos hoje. Então ele morreu, ele tem que ser sepultado no mesmo dia para que a terra não fosse contaminada. Então esse capítulo ele abrange diversos temas, insisto, as novas circunstâncias, os novos contextos dessa sociedade, novas situações ainda não previstas em lei e aquelas que estavam previstas com um pouco mais de profundidade. O que nos ensina que nós devemos sempre examinar a palavra de Deus para que estas coisas não saiam do nosso coração e que a gente não se esqueça daquilo que Deus espera de nós como cristãos dentro de uma sociedade.